O que é o pensamento crítico? Para que ele serve e como ele se desenvolve? Por que ele é importante para os trabalhadores e para as trabalhadoras? É com esses questionamentos iniciais que damos início aqui ao primeiro Pensando Social, abordando o que é o pensamento crítico. Óbvio que por esse vídeo ser um vídeo curto, né, tendo essa intenção de ser um vídeo curto, como eu havia falado no vídeo anterior, não há possibilidades da gente se aprofundar na complexidade desse assunto da maneira que seria mais correta. Então, para todos aqueles que tiverem essa curiosidade, essa necessidade de aprofundamento, fiquem à vontade para procurar pesquisas, reflexões, vídeos, enfim, fontes de conhecimento para ampliar o conhecimento sobre essa temática. Bom, falar de pensamento crítico é falar de um conhecimento que sim, tem muitas, diversas definições, tem muitas conceituações e entendimentos, né? Esse vídeo ele se propõe a ser um pontapé inicial, uma aproximação com essa temática, então ele não traduz a complexidade, né, contida aí dentro dessa temática do pensamento crítico. Quando a gente fala aí de pensamento crítico, a gente pensa automaticamente no pensar criticamente, né? Então, todo pensamento, ele é um ato ou efeito de pensar. E todo pensar envolve um processo de raciocínio lógico. Então, a partir desse raciocínio lógico empreendido pelo processo de pensar, é que desenvolvemos capacidades. Dentre elas, a capacidade de exercer julgamentos, deduções e concepções sobre determinada situação, algo ou alguém, enfim, sobre determinados fenômenos que perpassam aí o nosso dia a dia. Então, o que isso significa? Né? Significa que, quando pensamos, exercemos de alguma maneira a nossa capacidade lógica, né? E ao exercer essa capacidade lógica advinda do processo de pensar, a gente também estabelece na nossa vida social contato com o mundo e com as pessoas que habitam esse mundo junto conosco. Então, estabelecemos aí, consciente ou inconscientemente, a partir do processo de raciocínio lógico, juízos, opiniões, submetendo tudo aquilo que a gente vê, escuta, lê ao nosso julgamento pessoal. Então, de maneira mais geral, podemos dizer que o pensar ele envolve um processo de raciocínio lógico e que, ao estabelecermos o contato com outras pessoas ou com situações diversas no nosso cotidiano, a gente vai desenvolver percepções, opiniões e julgamentos. Então, realizar tudo isso, né, ou seja, realizar o raciocínio, exercendo julgamento, dedução, né, e formando concepções de maneira crítica, ou seja, realizar o pensamento via raciocínio crítico, nos exige aí o exercício do raciocínio criterioso. O que seria esse raciocínio criterioso? Seria tudo aquilo que estabelece, no processo de pensamento e de exercício do raciocínio, critérios. Tá? Tudo que significa criterioso é aquilo que estabelece critérios, e critérios são parâmetros, né? Parâmetros que vamos utilizar para medir se determinada situação, notícia, acontecimento, pessoa, grupo, enfim, é correto, certo, é correto ou errado, é bom ou ruim, faz mal ou faz bem. Então, utilizamos aí, num processo de pensamento crítico, né, de raciocínio criterioso, critérios que incidem em utilizarmos parâmetros, tá? Que é as formas que a gente encontra para medir e fazer nossos próprios julgamentos, determinar nossas concepções e entendimentos sobre determinadas coisas. Por exemplo,
O aborto, ele é certo ou errado? Com base em quais parâmetros eu posso julgar esse tipo de pergunta? Com base em quais parâmetros eu posso chegar num entendimento, numa conclusão, a partir do uso do meu raciocínio lógico? Com base nos meus valores pessoais, eu posso responder essa pergunta? Com base nas minhas crenças, na minha história de vida? Com base na percepção das mulheres que se deparam com situações assim em suas vidas? Com base na legislação? Enfim, os critérios eles podem ser muitos e os mais variados. Então eles vão funcionar como uma espécie de régua, como eu já disse, para determinar nossos juízos, julgamentos e concepções sobre determinada temática. Então, pensar criticamente envolve o processo de pensar, de realizar, consequentemente, o raciocínio criterioso, sendo que ele é deliberado e minucioso. Deliberado por quê? Porque na medida em que eu exerço um raciocínio criterioso, um pensamento crítico, eu estou fazendo ele com uma intencionalidade. Então ele é deliberado porque ele é intencional. Existe uma razão pela qual eu estou exercendo esse pensamento. Então eu tenho um propósito no exercício desse pensamento, eu tenho um porquê de pensar aquilo. Então, o pensamento crítico, o raciocínio criterioso, ele é deliberado e minucioso. Deliberado porque agimos com intencionalidade. Então, diante daquilo que eu estou pensando, que eu quero pensar, eu me comprometo, né? Me torno responsável por chegar a determinadas conclusões, né? São as minhas conclusões e não as conclusões de outras pessoas, né? Então, eu não vou exercer dentro de um pensamento crítico um papel de submissão em relação a determinado raciocínio, né? Eu penso e exerço a minha autonomia no processo de pensar. Eu não penso por ninguém. Apesar de eu realizar um balanço das minhas ideias, minhas percepções e também as ideias e percepções de segundos ou terceiros. Então, ao pensar criticamente, de forma intencional e responsável, eu vou ponderar minhas ideias e meus valores e também as ideias e os valores das outras pessoas. Então, além de o raciocínio criterioso ele ser intencional, minucioso, né? Porque ele é um raciocínio justamente que vai buscar o quê? Exaustivamente a perfeição. Então, o pensamento crítico, que envolve o raciocínio criterioso e minucioso, ele vai buscar aí exaustivamente a perfeição. O que isso quer dizer? Quer dizer que, entre outras coisas, eu vou apreciar e me aprofundar de forma ampla sobre determinado assunto ou acontecimento. E vou analisar, a partir desse aprofundamento, todas as nuances dessas questões. Então, eu vou conhecer o objeto daquilo que eu penso. Pode ser pessoas, pode ser acontecimentos, fenômenos. Eu vou pensar a partir do que ele me apresenta enquanto parte que o constitui, vamos dizer assim. Então, eu vou conhecer detalhadamente o que é isso. Então, vou me aprofundar sobre aquilo que eu pretendo, né, porque é intencional, pretendo emitir uma conclusão ou chegar a uma concepção. Então, o pensamento crítico, por exemplo, a gente só exerce a